Amado Deus, Senhor dos altos céus, santo, santo, santo és tu, Senhor. Muito obrigada, Pai de amor, por mais uma oportunidade. Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso mantenedor, Pai. Não temos palavras para agradecer a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E é por isso que estamos aqui, reunidos, nas primeiras horas da manhã, para dizer ao universo que Tu és o nosso Deus e que nós queremos Te servir em espírito e em verdade. Lança sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor, para que nada que provenha aqui seja de nós mesmos, mas que emane do céu, Senhor, todo ensinamento, toda palavra. Nos ensina, Pai, nos corrige, porque nós entendemos os tempos e queremos estar preparados, Senhor, para lutar do lado certo. Não queremos mais entristecer teu coração, Senhor. Por isso precisamos urgentemente da tua ajuda, do teu Santo Espírito para nos guiar. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco e abençoa, Senhor, o nosso mensageiro, o Roberto, a vida dele e da família dele, enquanto ele te serve, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, resumindo a parte de ontem, nós demos uma base para vocês sobre o caminho do santuário, que é um caminho que Jesus andou e nós precisamos andar, porque Jesus está no santuário, como nós vimos ontem, né? Além de ele ser todas as, basicamente, né, nós podemos dizer com todas as vezes que Jesus é o santuário, pelo fato de ele simbolizar tudo que está lá dentro, mas ontem nós vimos que ele está no santuário, e ele caminhou por esse caminho para que ele estivesse lá, e nós precisamos trilhar o mesmo caminho, porque ele é nosso exemplo, para chegar no mesmo local. Agora, nós precisamos entender, nós vimos isso ontem também, que todas as coisas simbolizam algo em Jesus, mas também simbolizam algo para nós, certo? Nós vimos ontem que o santuário é uma alegoria para nós, ou seja, algo para servir para nós nos nossos dias de hoje. Assim como significa algo em Jesus também. Então, nós precisamos entender isso melhor. Agora nós vamos abranger a parte do pátio, só vamos falar sobre pátio hoje, tá? Então, nós vamos falar sobre os dois móveis do pátio, especificamente o altar do sacrifício e a pia, tá bem? E vamos entender o simbolismo deles para nós, e vamos entender o que tem a ver justificação pela fé com o pátio, tá bem? Esse é o nosso propósito de hoje. O pátio, irmãos, é o início de tudo. É o início da nossa escalada cristã. Tudo se inicia no pátio. Então, nós adentramos a porta, sabemos que Jesus diz, eu sou a porta. Então, nós adentramos a porta do santuário e damos de cara com o móvel, que é o altar do sacrifício. E o altar do sacrifício, como nós vimos ontem, Jesus é o Cordeiro, ou seja, precisamos acreditar que Jesus é o nosso Salvador. Precisamos acreditar nisso. Quando nós acreditamos nisso, nós vamos para um segundo móvel, que é o nosso batismo. Ou seja, precisamos acreditar na palavra de Deus. Porque para nós batizarmos, nós precisamos de um estudo da Bíblia, certo? Não deveríamos estar nos batizando ou batizando alguém sem que essa pessoa tenha uma base, ok? Então, o altar do sacrifício é acreditar que Jesus é o nosso Salvador. A pia é colocar isso em prática, é acreditar na palavra de Deus. E assim nós nos batizamos e confirmamos que acreditamos que Jesus é o nosso Salvador. Tá? Então, basicamente é isso no início, e nós vamos percorrendo aqui algumas coisas. Nós vamos ver que parece que tem a haver na Bíblia contradição, mas nós vamos precisar resolver essas coisas para não ficar nada solto, nenhuma ponta solta. Hoje nós não vamos conseguir resolver essa, entre aspas, contradição, mas durante a semana o nosso propósito é esse. Então nós vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes. Então, como nós vimos ontem,
vou voltar aqui para o nosso ecrã, nós temos o santuário e nós vamos falar especificamente sobre o quarto e quinto número, altar de sacrifício e a pia, tá bem? E o número 1, o pátio. O pátio, como eu disse aos irmãos, é a nossa escalada. Tudo começa ali, tá bem? Bom, nós vimos ontem que Jesus é o caminho e ele disse que o caminho está no santuário, ou seja, Jesus está no santuário. Para nós, esse caminho do santuário é uma alegoria para o nosso presente. Então é algo que nós precisamos trilhar assim com Jesus. O altar do sacrifício, lá em João 1,36, diz: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Certo? Nós vimos: eis o Cordeiro de Deus. Mas o que seria o altar de sacrifício para nós? Justamente aquilo que eu mostrei para vocês. E esse texto está em João 3,36, tá? Está errado o slide aí. O 1,36 é esse e aqui é o 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, o sacrifício, o altar do sacrifício para nós é crer no Filho que ele tem a vida eterna. Ou seja, que crê no Filho, crê no Senhor Jesus como nosso Salvador, e ele terá a vida eterna para a nossa vida. Também temos a pia, tá? Deixa eu ver aqui, porque o slide, irmão, não foi o que fiz. Esse slide está em João 4,10, tá? A pia significa o seguinte, para Jesus: replicou-lhe Jesus: se conhecerás o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, nós vimos que Jesus é essa água viva. Também temos João 6,35, que para nós a pia. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha que interessante. Aquele que crê em mim, ou seja, aquele que fizer o altar de sacrifício, nunca terá sede. A pia. Estão vendo como a sincronia das coisas batem? É muito importante nós entendermos isso. E hoje nós vamos entender esse tema muito melhor, muito mais amplo da justificação. Efésios 5,26 diz que para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ok? Então aqui, irmãos, nós precisamos entender que a pia é uma confirmação da palavra, para que eu e você nos santifiquemos, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus é que nos santifica. E ela ali meio que está colocada na pia do santuário também. Após isso, vem a Atos dos Apóstolos 8, 36 e 39. Mas o ponto-chave desse verso, nós sabemos bem o que significa. O eunuco estava ali querendo entender Isaías 55, não conseguia, 56 não conseguia, aí aconteceu de Filipe descer, resolver a situação, e aí no momento ele entende que Jesus, tá? É muito bom nós entendermos isso, porque aqui é o que resume melhor o que nós estamos vendo hoje, é esse texto, porque o que ele precisava entender, acreditar, era que Jesus era filho de Deus, certo? Que Jesus era o Salvador, ou seja, ele precisava acreditar no altar do sacrifício. E ele consegue acreditar no altar do sacrifício. E aí ele fala: o que me impede de ser batizado? Olha a água aqui. E aí, Filipe diz: se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele diz: eu creio que o Filho de Deus, né, é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Olha que interessante. É exatamente o nosso pátio. Tá? Atos dos Apóstolos 8, 36 ou 39 é o que realmente nos ajuda a entendermos que a água também significa o batismo. Então a água aqui, irmão, não significa só o batismo. A água significa a confirmação da palavra. Você teve que ter um estudo dele. Assim você consegue crer que Jesus é o Salvador, e aí você confirma a palavra que você aprendeu durante esses estudos, certo? Confirmando essa palavra,
você se batiza e confirma isso para que todo mundo possa saber que você quer caminhar com Cristo. Então tem todo esse simbolismo nos dias no pátio do santuário. Um outro ponto, tá, da pia é que a pia também tem a ver com lava-pés. Então, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como fiz. E aí nós falamos um pouco sobre isso ontem, né? Justamente o próprio irmão Paulo falou, muito bem colocado, da servir como exemplo, mas também tem esse simbolismo, certo? De, ó, agora vocês têm que caminhar nesse santuário. E eu acho interessante isso, que Jesus é a pia, e sim, ele é o altar do sacrifício. E o que acontece, irmão? Agora vocês vão começar a compreender o porquê que o pátio é interessante, é importante, mas não podemos ficar no pátio para sempre. Porque tem muitas pessoas que param por aqui. Tem pessoas aqui que eles têm 5, 10, eu fiquei 17 anos, tá? Eu me batizei com 9 anos e até pouco, há 4, 5 anos atrás, foi quando de fato eu avancei nesse processo. Porque eu não entrei no santo. Então eu permaneci no pátio por 17 anos. Tem pessoas que permanecem 20, 30, 40, 50, 60 anos no pátio. Elas não avançam, elas ficam no pátio. Elas acreditam que Jesus é o Salvador, elas se batizam, mas não avançam. Elas não avançam. E não avançar é não conseguir chegar no objetivo. E nós precisamos entender como fazer esse avanço. E é justamente esse o propósito dessa semana. Voltando aqui para o nosso carro, nós vimos isso ontem, Jesus do santuário, nós e o santuário, tá? Vocês viram isso ontem, isso aqui é só para vocês dar uma lembrada, nós já falamos sobre isso ontem. Agora, qual é o problema da justificação pela fé? Nós vimos ontem também que Ellen White deixa muito claro que precisamos de termos fáceis, porque ela diz, não entendemos esse texto, justificação, santificação, queremos algo fácil de entender. Qual é o problema, então, da justificação pela fé? Por que é mal compreendido esse tema? O que ele quer dizer de fato? Tem algum problema teológico sobre isso? Qual é o problema da justificação pela fé? Nós temos 2 textos, irmãos, que nós temos 2 grupos. Um que acredita que está salvo e acabou, não precisa fazer nada. E tem aquele outro extremo, né, que tem que fazer, a gente tem que fazer alguma coisa. E como conciliar isso? Romanos 3:28 diz que concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O pessoal pega esse texto e fala, tá vendo? Eu não preciso de lei. Agora vamos para Tiago 2:24. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. E agora? Como que eu resolvo esse problema? Será que a Bíblia está se contradizendo? Romanos 3:28 está dizendo que o homem é justificado pela fé, sem obras. Já Tiago está dizendo que pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Temos um baita. E aqui é o problema da justificação pela fé. E nós, como eu disse para vocês, o nosso objetivo dessa semana é sincronizar esses textos. Mas não é hoje que nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso durante a semana. Entender esses 2 textos, mostrar e saber que esses textos não estão se degladiando, porque não poderiam, porque se a Bíblia se contradizer, irmãos, aí a coisa fica feia para nós. Temos que jogar as Bíblias no lixo, certo? Então nós vamos ter que entender esses pontos, tá bom? E não vai ser hoje. Nós vamos indo com calma, para que vocês absorvam o máximo possível, e eu vou tentar ser o mais didático possível e falar em palavras simples possível e mostrar os textos da irmã White, para que nós cheguemos a essas conclusões.
Tá bem? Então nós temos que harmonizar de maneira correta esses dois textos, tá bom? Para nós compreendermos tudo o que precisamos dessa semana. Avançando. Ellen White diz, lá em Ministros e Obreiros, o que é justificação pela fé? E aí, ela responde, é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que por si mesmo não pode fazer. E às vezes parece meio complicado entender esse texto, né? Mas eu vou passar de uma maneira mais simples, muito já já. A gente vai ver que justificação, santificação, glorificação, justiça de Cristo, em todas essas partes tem a minha parte e a parte de Deus. Nós vamos ver isso, tá? Em todos os dias que nós estivermos por aqui. Sempre vai ter a parte do Roberto, mas sempre vai ter a parte de Deus. E no pátio tem a parte de Deus e tem a parte do Roberto. E nós vamos ver isso muito em breve. Isaías 53, verso 5, diz o seguinte, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que eu quero dizer com esse texto aqui, irmão? O que Deus está querendo dizer para cada um de nós? Pergunto aos irmãos, alguém de nós conseguiríamos fazer o sacrifício que Jesus fez na cruz? Não. Não conseguiríamos. Essa é a parte de Deus. Deus precisou vir nessa terra, dar o seu filho, para que nós pudéssemos estar aqui nesse momento. Essa é a parte que só cabe a Deus. Nenhum homem conseguiria ir aonde Jesus chegou. Porque, irmãos, fique bem claro, Jesus não morreu apenas a primeira morte. Ele morreu a morte dos justos. Porque os justos vão ser justificados, santificados, glorificados. E ele morreu essa morte. Os ímpios ainda vão morrer a morte que Jesus morreu. E nós não podemos estar nesse meio dos ímpios. Então ninguém de nós conseguiríamos fazer o que Jesus fez. Porque Jesus foi no fogo e saiu de lá vivo, glorificado. Nós não conseguimos entrar no fogo e sair de lá. Então, essa é a parte de Deus no pátio. Essa é a parte de Deus na justificação. Mas eu disse para vocês que nós também temos parte com isso. Mas antes de nós chegarmos para entender isso, nós precisamos entender algumas nuances. Tá bem? Cristo se deu como sacrifício expiatório para a salvação do mundo perdido. Foi tratado como nós merecemos, a fim de podermos ser tratados como Ele merece. Foi condenado pelos pecados, pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que pudéssemos ser justificados por sua justiça, no qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, a fim de podermos receber a vida que lhe pertencia. Para ficar fácil aqui, eu sou pecador. Logo, pecado leva à morte. Certo? Tem um hino muito bonito que diz que pecado não se explica, pecado se paga. Certo? Então, morte por causa do pecado. Pequei, tenho que morrer. Jesus, então, vem nesse mundo, não peca, ele tem que viver, só que ele morre e me transfere essa vida extra que ficou, porque ele não pecou, então ele não merecia morrer, essa vida extra ele dá para mim, para você. Esse é o sentido do pátio, esse é o sentido de justificação. Vamos entender aqui, de fato, o que é justificação, com umas palavras bem simples. Vem resolver o problema a justificação, irmãos, vem resolver o problema do pecado. Mas para nós entendermos isso, precisamos entender o que é pecado. Vamos lá. Tiago 4,17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato,
O pecado é a transgressão da lei. E onde não há lei, não há transgressão. Pois sem a lei o pecado está morto. Alguns aqui dos textos que mostram que pecado e lei têm uma relação. Fé e obras é um dos textos. Tem 6 textos da Irmã White que mostram o que esse texto está dizendo. Pois bem, precisamos compreender o que é pecado, a saber que ele é a transgressão da lei de Deus. Esta é o quê? Única definição dada nas Escrituras. Nós temos um problema com isso aí, irmãos, porque hoje em dia estamos tentando espiritualizar o pecado. Muitas vezes, muitas pessoas, e eu ouço isso diversas vezes, dizendo que o pecado é o que nos afasta de Deus. E essa frase não está bem elaborada. Tá? Por quê? Pecado não é o afastamento de Deus. Não é o afastamento de Deus. O pecado não faz separação entre eu e Deus. A pessoa faz. Pecado é o que nos afastar de Deus. Não. Pecado não é afastar de Deus. Não é quando você, de fato, eu pequei, antes de pecar, eu afastei de Deus e pequei. Não. O pecado é o que nos afasta de Deus. Cometer o pecado é o que nos afasta de Deus. Então, quando nós cometemos o pecado, é quando nós fazemos separação entre nós e Deus. E isso está em Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, é os pecados que nos separam de Deus. Acho que eu consegui que vocês entendessem aqui. Os pecados fazem separação entre mim e Deus. E eu não peco por estar afastado de Deus. Assim, eu peco e me afasto de Deus. Entenderam? Então, é muito importante nós não espiritualizar o pecado e não ficar inventando pecados. Porque o pecado é a transgressão da lei. Se está transgredindo a lei, você pecou. Esse é o ponto. Tá bem? E muitas coisas estão embutidas nisso. Tá? Tem muitas pessoas que falam, então é só a lei? Tá bom, eu não mato, eu não roubo, eu não minto. E aí a pessoa, então eu tô bem. Mas vocês sabiam, se nós comermos algo que nos faz mal, estamos nos matando, sim ou não? Estamos nos matando. Ou seja, olha, mensagem de saúde aí. Então, nós precisamos ver que os mandamentos são muito complexos. Precisamos estudar muito sobre eles. Tá? Inclusive, nós nunca quebramos um mandamento sozinhos, porque nós sempre quebramos o 10º. Porque nós, quando quebramos um mandamento, estamos cobiçando algo que não é nosso, porque Deus nos deu os 10 mandamentos. Então, quando nós quebramos o mandamento, é porque nós cobiçamos algo antes, que é a lei de Deus, que é ser Deus, que é exatamente isso que acontece quando nós quebramos os mandamentos. Voltando aqui em Romanos 3, 22 a 25. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, a justiça de Deus é pela fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para declarar a sua justiça para a remissão dos pecados passados, mediante a tolerância de Deus. Todos precisamos da justificação pela fé. Esse texto deixa isso bem claro. O que seria isso? O que é justificação pela fé, Roberto? Você falou, mas o termo fácil chegou. Vamos entender. Lucas 18, 9 a 14. Essa parábola vai nos explicar essa questão. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu estava em pé, orava consigo desta maneira: Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros,
nem como este publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí o finalzinho da parábola diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Ou seja, nós temos duas pessoas aqui. E eu e você precisamos ser o publicano. E entender que nós necessitamos da justificação da justificação de Cristo. Mas vocês sabiam que esse justificado, no hebraico, no grego, no caso, que é o Novo Testamento, pode significar também perdão? Digo-vos que este desceu perdoado para a sua casa, e não aquele. Porque vocês prestem atenção na palavra. O rapaz ali está, os dois de joelho, tentando o perdão de Deus. Só que o fariseu, ele se acha o bondão. Ele fala: eu não mato, eu não roubo, e nem sou igual a esse pecador aqui. Só que eles estão ali suplicando. Já o pecador está devastado. Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua justiça. Por favor, Senhor. E ele se humilha. E aí Jesus termina. O fariseu não foi perdoado, não foi justificado. Mas o publicano, e eu e você precisamos ser esse publicano. Precisamos estar humilhados diante de Deus para nós sermos justificados. E agora vamos ver de fato que justificação significa. Quando o pecador penitente arrependido perante Deus discerne a expiação de Cristo por ele e aceita esse sacrifício como sua única esperança nesta vida e na vindoura, seus pecados são o quê? Perdoados. Os nossos pecados são perdoados quando aceitamos o sacrifício de Jesus. Isto é a justificação pela fé. O perdão e a justificação são uma e a mesma coisa. A justificação é um perdão absoluto e completo do pecado. No momento em que o pecador aceita Cristo pela fé, é perdoado. A justiça de Cristo é-lhe imputada e ele não mais duvida da graça perdoadora de Deus. Eu quero dizer com isso, irmão, justificação pela fé, num termo que você vai entender, é perdão pela fé. Nós precisamos entender que nós temos uma coisa a fazer nesse pacto. Além de nós acreditarmos que Jesus é o nosso Salvador, além de nós confirmarmos isso na vida, nós precisamos aceitar. E muitas vezes nós fazemos coisas terríveis, como eu já fiz. E quando eu lembro do meu passado, eu ficava assim: será que eu fui perdoado mesmo? Ou seja, o Roberto não tinha justificação, porque ele não acreditava que tinha sido perdoado. Perdia perdão da boca para fora. Mas não aceita o perdão. Se nós não aceitamos o perdão, não podemos ser justificados. Então, justificação pela fé é nós entendermos que necessitamos querer entender que fomos perdoados totalmente. Vou contar uma experiência da irmã White, que eu acho muito pertinente. Em algumas experiências da irmã White, os testemunhos para a igreja, muitos dele ela está do público, tá? E ela recebe o Espírito Santo, tá? E aí ela vai até as pessoas e ela tocava nas pessoas e dizia: eu já perdoei aquele pecado. Avance. Ou seja, Deus falando para a pessoa, porque a pessoa estava devastada. Pessoas que talvez 20 anos atrás, que nem eu, 15 anos atrás, fizeram coisas que não se orgulham nada hoje. E eu tenho certeza que muitos de nós nessa sala temos a mesma sensação. Talvez coisas que fizemos há muito tempo atrás, que nós fomos aprendendo e vendo que coisa terrível que o Roberto fazia. E nós não se perdoamos. E a justificação pela fé não está conosco. Porque justificação pela fé é aceitar o perdão que Deus dá. O pátio significa isso.
O pátio é aceitar o sacrifício de Jesus, confirmando esse sacrifício e aceitando o perdão que só Deus pode dar. A exprimível paz e alegria e repouso na consciência dos pecados perdoados. A exprimível paz e alegria e repouso na consciência dos pecados perdoados. Irmão, se a sua consciência não está em repouso, não está em alegria, não está em paz por algum pecado, o que alguém de nós cometeu, saiba hoje que ele já te perdoou. Desde o momento que você não fique com esse sentimento, pois precisamos avançar. Muitas pessoas não avançam do pátio porque não entendem que está verdadeiramente perdoado. E elas passam anos no pátio e não avançam para dentro do santo, que é o que nós vamos fazer a partir de agora. Essa mensagem devia pôr de maneira mais premente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo, apresentava a justificação pela fé no Criador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. A justiça de Cristo se manifesta na obediência de Deus, a justificação pela fé no Criador, em Cristo. E é assim que nós finalizamos hoje. Não basta eu confessar e me arrepender. Eu preciso aceitar. Eu preciso confessar, eu preciso me arrepender, mas eu preciso, de fato, aceitar o perdão. E é justamente isso que Jesus está pedindo para você agora. Você está com o coração ainda em algo que fez no passado, saiba que Jesus já te deu. Libere isso. Aceite o perdão. E avance para dentro do santo. Não fique no pátio por mais tempo, pois podemos perder a nossa salvação. Nós precisamos avançar para o santo. E avançar para onde Jesus está, que é no santo dos santos. O maior desafio aqui é recebermos essa justiça de Cristo, como nós vimos nesse último slide. O maior objetivo nosso é entender como receber essa justiça. E é justamente com essa resposta que sairemos dessa semana de oração. Então não perca os outros dias. Vamos avançando, porque amanhã nós vamos adentrar o santo. Vamos saber como sair do pátio e adentrar o santo. Nós já vimos um pouquinho do que nós precisamos. É aceitar o perdão, é aceitar a justificação. E que eu e você possamos ser todos os dias se humilharmos diante de Deus. Nunca vamos se achar dignos de estar na presença dele, assim como o publicano. Mas o publicano recebeu. Ele foi perdoado. Ele foi justificado. Assim como eu e você também precisamos ser. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que ficou claro aqui que justificação e perdão significam a mesma coisa. E que nós precisamos entender que Jesus nos dá o perdão pela fé. E nós precisamos aceitar esse perdão para avançar. Querido Pai, ainda continuando em tua presença, acabamos de ver que a justificação a palavra justificação parece tão complicado de entender, mas o perdão não é, pois todos os dias estamos clamando pelo perdão dos nossos pecados. E precisamos, a partir de hoje, entender que o Senhor perdoa os nossos pecados. Se há uma oração que nunca é deixada sem resposta, é quando nos humilhamos e pedimos para sermos perdoados. E a partir de hoje, Pai, é justamente isso que nós queremos em nossas vidas. Queremos nos sentir perdoados, queremos nos sentir justificados e precisamos da fé para isso. A Bíblia é muito clara que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois precisamos de fé para tudo. Fé para acreditar na Bíblia, fé para acreditar em Deus.
Fé para acreditar que estamos perdoados mesmo fazendo barbaridades, como a gente já fez na nossa vida. Pai, nos dê essa fé. Seja o tanto querer quanto efetuar em nossas vidas. Nos ajude a avançar nesse vídeo. Nos ajude a entrar no Santo dos Santos. Nos ajude a entender o que precisamos fazer em cada uma dessas partes do santuário. Na primeira, vimos que a parte de Deus é perdoar e se sacrificar por Deus. E a nossa parte é aceitar o sacrifício e aceitar o perdão. E que nós possamos fazer exatamente isso. Deixar o nosso eu, essa semana, morrendo cada dia. Nós vamos avançando nesse santuário. Esse eu tem que ser morto. E Jesus tem que viver em cada um de nós. Acabamos não falando nem ontem nem hoje. Mas Gálatas 2:20, que o Roberto morra e que Cristo vive em cada um de nós. É essa oração que nós desejamos todos os dias. Que o nosso eu seja morto e que Jesus resplandeça em cada um de nós. Para que as pessoas possam ver Jesus em cada um de nós e aceitarem a justificação pela fé e avançarem para dentro do santuário. Muito obrigado por essa mensagem. Fique com cada pessoa representada ou que está aqui no momento, ao vivo, seja no YouTube, seja no Zoom, ou aquelas que assistiram depois. Se alguma dessas pessoas que entrarem em contato com essa mensagem tiverem um sentimento de Senhor, será que isso me perdoou por aquilo, que elas possam sair daqui depois de assistir essa mensagem com a convicção que sim, assim como o Senhor usou Ellen White para ajudar várias pessoas a tirarem essa intranquilidade delas, ajude que essa mensagem ajude essas pessoas a entender que elas podem ter sim a paz, que o Senhor já perdoou os pecados. Muito obrigado por essa dádiva. Não podemos exprimir essa dádiva de perdão em palavras, pois somos trapos de Deus. Nós somos republicanos. Necessitamos da tua graça todos os dias. Mas assim como o republicano saiu dali com a graça, justificado e perdoado, que assim seja com cada um de nós. Estamos iniciando uma semana incerta, mas com uma certeza, que se nós estivermos contigo, seremos vitoriosos. Obrigado por tudo, ao que eu te peço. Em nome do seu filho,